Então, nós vamos conversar aqui, é uma honra estar aqui novamente com vocês, e hoje a gente vai conversar sobre as parábolas e ensinamentos de Jesus. Porque Jesus, para nos ensinar, ele precisava conseguir alguma coisa de uma maneira que a gente conseguisse aprender, que a gente conseguisse interiorizar. Então, por isso, ele ensinava não através de discursos, mas ele ensinava através de parábolas. Tem que apertar olhando para lá, não é? Ah, gente, por que não passa? Bom, então vamos ver o que é, enquanto não passa, vamos ver o que ele está funcionando. Vamos ver. Bom, enquanto arruma lá, porque tecnologia é isso, né, gente? Tem que saber também, né? Às vezes a pessoa que tem a tecnologia na mão não sabe, não vira nada. Então, olha, parábola. Por que Jesus ensina por parábola? O que é uma parábola? Uma parábola é uma narração. É como se fosse uma história, mas que tem uma ideia de cunho moral. Então Jesus aproveitava essa narração para ensinar o que ele veio nos trazer. É isso que ele fazia. Então a parábola é isso. É uma narração de cunho moral, de fundo moral. E por que Jesus usava parábola? Por que ele fazia isso? Porque a parábola, gente, ela é fácil de guardar. Jesus sabia disso. É muito mais fácil quando alguém conta uma história para vocês do que quando alguém faz um discurso, não é? Então Jesus sabia disso e então ele contava os ensinamentos dele, narrava os ensinamentos por parábola. Deu certo agora? Eu aponto para onde? Aqui? Não vai. Ah, foi. Tá bom. Bom, gente, eu vou falando, tá bem? Vamos falando. Então, além da pessoa, a gente fica mais fácil para a pessoa aprender, Jesus sabia o seguinte: quando a pessoa tinha interiorizado a parábola, ela podia contar para outras pessoas. Então, era fácil também de transmitir os seus ensinamentos. Era fácil, então, de transmitir. Só que, gente, hoje a gente diz assim, a parábola do bom samaritano, mas elas não tinham nome. Jesus não nomeava as parábolas. Quem nomeou essas parábolas foi a gente, foi a humanidade, de tempos em tempos, que acabou colocando nome nas parábolas. Mas Jesus não as nomeava. Está entendido isso, então, gente? Está entendido? Então é o seguinte: Jesus contou muitas parábolas, e essas parábolas tinham um cunho diferente e eram assim, ó, sobre os seguintes assuntos, ó. Parábolas sobre o reino dos céus. Então, exemplo de parábolas sobre o reino dos céus é a parábola do semeador. Parábola de ensinamento de Jesus sobre desapego às riquezas terrenas. O rico, aí já está passando. Tá ótimo. Agora vai? Então tá. Então, olha, parábola sobre o reino dos céus. Exemplo, semeador. Desapego às riquezas terrenas. O rico e Lázaro. Valorização do trabalho. Parábola dos talentos. As falsas aparências. Parábola do samaritano. Discórdia, a misericórdia divina e a necessidade de vigilância. Então aqui nós temos o filho pródigo, a ovelha perdida, a dracma perdida. Então são exemplos de parábolas que Jesus contou várias aqui dentro desses itens. Bom,
Já falei isso para vocês. Agora é o seguinte: onde é que Jesus vivia? Jesus vivia nessa região do mundo, na região da Palestina. Ele andou muito por essa região, de pezinho descalço, como está aqui nessa foto muito bem feita, e sobre as pedras, sobre espinho, às vezes com algum pano amarrado no pé, mas Jesus andou muito sobre essa parte do mundo chamada Palestina. Vocês vão ver que está em inglês, porque eu só achei na internet um mapa que eu quisesse usar, mas ele estava em inglês, mas dá para todo mundo entender, né? Então a Palestina, na época de Jesus, ela era dividida da seguinte maneira: a Galileia, onde Jesus vivia, a Samaria, que é uma região intermediária, e a Judéia. Bom, a Samaria era uma região de enjeitados. Por quê? Essa região, gente, foi muito rica em comércio. Então, por aqui passavam muitas caravanas. E a Samaria sofreu a invasão, mais invasão do que as outras regiões. E como ela sofreu invasão, os povos ficaram muito tempo vivendo na Samaria, e houve então muito cruzamento. Então os judeus, principalmente aqui dessa região, achavam que os samaritanos eram impuros, então eram indignos, tanto que eles não podiam ir a Jerusalém para orar. Eles tiveram que construir um templo no Monte de Gerizim para poder fazer as suas orações. Bom, explicando isso de maneira geral, agora vamos para as parábolas. Primeira parábola, a parábola do semeador. Vocês podem fazer o favor de ir lendo comigo, né? Eis que um semeador saiu a semear. Semeador, semear. E ao semear, uma parte da semente caiu à beira do caminho, e as aves vieram e comeram. Outra parte caiu em lugar pedregoso, onde não havia muita terra. Logo brotou, porque a terra não era profunda, mas ao surgir o sol, queimou. E por não ter raiz, secou. Outra ainda caiu entre os espinhos. Os espinhos cresceram e a abafaram. Outra parte, finalmente, caiu em terra boa e produziu fruto, uma 100, outra 60 e outra 30. Quem tem ouvidos que ouça. Evangelho de Mateus, capítulo 13, versículos de 3 a 9. Então vamos ver o que é que diz essa parábola para a gente. O que Jesus nos ensinou através dessa parábola? Primeiro, a semente é uma ideia. Então, o semeador saiu a semear. Então, Jesus saiu a ensinar, a colocar para a gente as ideias do mundo espiritual. Mostrar para a gente esses ensinamentos. O caminho onde as sementes foram jogadas são os diferentes estágios da humanidade. Como é que nós já fomos mais bárbaros do que nós somos hoje? Então, são de todos os estágios que a humanidade já passou. Muito bem. As sementes que caíram à beira do caminho. Então, uma parte das sementes caíram à beira do caminho e as aves vieram e comeram. Elas representam o quê? Representam as pessoas que são indiferentes aos ensinamentos espirituais. Então, elas até poderiam entender e colocar em prática, porque têm condições, mas elas são indiferentes, elas não querem. Por isso que as aves vieram e comeram. As sementes espirituais desapareceram. Os ensinamentos de Jesus desapareceram. Depois, o pedregal. São as pessoas sem motivação. Então, são pessoas assim, vocês devem conhecer. Vem no centro, vem um dia, 2, de repente desaparece. Então, não sei se aqui tem, assim, acho que não, né? Mas em alguns centros tem. Então, são pessoas que desistem logo, aceitam os ensinamentos de Jesus, mas desistem de pôr em prática, desistem de ser efetivos,
desistem de vir ao centro, desistem de ajudar, enfim, não tem motivação, né? O espinheiro, gente, eu já pulei aqui, pronto. O espinheiro, então as sementes caíram nos espinheiros. Então o que representa o espinheiro? O espinheiro são os ensinamentos que caem em algum lugar e é abafado. Abafado por quê? São pessoas que têm muito orgulho, são pessoas que têm muita vaidade, e esses ensinamentos não conseguem permanecer com essas pessoas. O orgulho, o egoísmo é maior do que os ensinamentos espirituais. Depois, a terra boa. A terra boa, as sementes caíram na terra boa. Então, ele diz que umas produziram 100, outras 60, outras 30. Somos nós que aceitamos os ensinamentos e procuramos, de maneira mais efetiva, estudar os ensinamentos e, como disse a nossa irmã agora há pouco, com muita vontade, pelo menos praticar alguma coisa desses ensinamentos. Então, a terra boa representa aqueles que seguem a doutrina, que seguem a lei divina, que seguem os ensinamentos de Jesus. Muito bem. Está entendido, então, a palavra do semeador? Vocês já sabiam, né? Eu só vim reforçar a ideia. Bom, vamos lá, então. O joio e o trigo. Essas duas parábolas, gente, pertencem às parábolas que Jesus ensinou sobre o reino dos céus. Ó, a semente foi colocada no solo. A semente do trigo foi colocada no solo. O joio colocado no solo. Então, sobre o reino dos céus. Por que reino dos céus? Porque Jesus quis mostrar com essas parábolas que o reino dos céus está dentro da gente. Assim como a semente colocada dentro do solo, o reino dos céus está dentro da gente. Vamos lá então. A parábola do joio e do trigo. Olha, o reino dos céus é semelhante a um homem que semeou boa semente no seu campo. Enquanto todos dormiam, veio o inimigo e semeou o joio no meio do trigo e foi-se embora. Quando o trigo cresceu, apareceu também o joio. Os servos do proprietário foram procurá-lo e disseram: Senhor, não semeaste boa semente no teu campo? Como então está cheio de joio? Ao que esse respondeu: um inimigo é que fez isso. Os servos perguntaram-lhe: queres então que vamos arrancá-lo? Ele respondeu: não, para não acontecer que ao arrancar o joio, com ele arranqueis também o trigo. Deixai-os. Gente, eu vou falar agora com as minhas palavras, porque eu não sei como, mas não está aparecendo aqui. Deixai-os. Quando crescerem os dois, aí vão aparecer diferente. Então vocês vão, arranquem o joio, façam os maços e queimem o joio. Quanto ao trigo, vocês podem colher e colocar no meu celeiro. Muito bem. O que Jesus quis dizer com isso? Bom, quem é o homem que está semeando a boa semente? Jesus, né? Pode falar comigo, gente. Quem é esse homem? Jesus. Jesus só poderia trazer bons ensinamentos. Então, ele é o homem que saiu a semear. Que saiu a semear, então, a boa semente. Quem é o campo? Que campo é esse? Campo somos nós, né? Somos nós. Jesus semeou e nós precisamos seguir. Precisamos entender e seguir. O que é o trigo? São os cumpridores da lei divina. Então, são os que aceitam a lei e seguem essa lei. Também a gente, mas do bozinha, né? Também a gente, também somos nós, né? Os cumpridores da lei divina. De 100 a gente cumpre quanto? 1%? Tá bom já, gente. A gente teve época que não cumpriu nada. Tá bom. O joio, a gente não é mais o joio. São os que infringem a lei, o joio. Representa os que infringem a lei. Mas a gente já não infringe a lei. Nós que estamos aqui, nós já saímos dessa caracterização. Nós não infringimos mais a lei de Deus. Nós sabemos disso. Bom, os servos são as pessoas que, lembra, os servos queriam arrancar o joio se ele estava plantado junto com o trigo.
Mas ele não podia arrancar o joio, porque quando cresce, não sei se você já viu uma foto disso, o trigo e o joio, eles parecem uma graminha. Então fica tudo igual. Se eles fossem arrancar o joio, eles iam arrancar junto o trigo. Então são pessoas que não distinguem o bem do mal, não distinguem o joio do trigo. Tanto faz para elas o bem ou o mal. Os ceifeiros são os benfeitores espirituais que iam fazer o quê? Juntar o trigo e juntar o joio e queimar o joio. Quer dizer, desaparecer com esse joio, tirar as ideias ruins da nossa cabeça, né? Porque pensamento ruim é péssimo, né, gente? Queimar o joio, livrar-se do mal. Nós todos temos condição de livrar do mal. Qual que é o pior mal que existe para a gente? O pensamento. Então, o pensamento nos dirige, o pensamento nos comanda. Então, se a gente consegue estar com o pensamento lá ruim, se a gente consegue se livrar desse pensamento, é muito importante, gente. É isso que nós temos que fazer. E eu tenho uma técnica muito boa para livrar do mau pensamento. Sabe, vocês querem aprender? É muito difícil. É só cantar. Canta. Porque quando você canta, você pensa na letra. Eu, como sou péssima para cantar, eu canto ciranda, cirandinha. Tá bom. Porque a ciranda, cirandinha tira essa ideia ruim da minha cabeça. Então, pensamento ruim é retroagir. Pensamento ruim é abrir brecha. Pensamento ruim é trazer tudo que é ruim para a gente. Até doença. Bom, queimar o joio, livrar-se do mal, lógico, né? E na Gênesis, gente, o Kardec diz o seguinte para a gente, que aqui na Terra vai ser instalado o reino do bem. Mas para que esse reino do bem seja instalado, vai ter que ser expulso daqui os espíritos endurecidos. Então que a gente comece a fazer a reforma íntima para nos livrar dessa história de espírito endurecido, para que a gente possa ficar aqui, não é? Vai ser melhor. Bom, gente, a outra parábola que eu vim falar para vocês é do bom samaritano. Então, antes disso, eu tenho que dizer algumas coisas. Então, Jesus, quando ele fez o seu ministério, com ele andava uma multidão. E essa multidão, gente, era composta de gente muito diferente. Então, vocês lembram que ele fez os milagres, então tinha os doentes, os mendigos, os pescadores. Lógico que nessa turma toda tinha os pecadores também, né? Mas junto com essa turma, tinha também os fariseus, que fazia parte de uma população que conhecia muito bem as leis mosaicas. Também tinha os doutores da lei e os sacerdotes. Por que os fariseus, os sacerdotes, os doutores da lei acompanhavam Jesus? Não era porque eles gostavam de Jesus, é porque eles não admitiam que um carpinteiro lá da Galileia pudesse saber tantas coisas a respeito do reino dos céus e pudesse saber tantas coisas a respeito da Torá, como se fosse uma Bíblia lá para os judeus, né? Como é que ele conseguia saber tudo isso? Então eles queriam acompanhar Jesus para ver se eles conseguissem pegar Jesus em alguma coisa ilegal dentro da lei mosaica. Era isso que eles queriam. E para isso, logicamente, condenar Jesus. Por quê? Porque os judeus, gente, esperavam o Messias, não é? Todo mundo sabe disso. Só que eles queriam um Messias forte, valente, que viesse todo coberto de vestes maravilhosas e usasse muito ouro, muito galardão, e tivesse uma força descomunal, um exército muito grande, expulsasse os romanos. Porque a região da Palestina estava todinha ocupada pelos romanos. E os judeus tinham que pagar impostos para os romanos. E quem é que gosta de pagar imposto? Eles também não gostavam.
não é? Então eles não gostavam de Jesus. Aí veio Jesus, ao invés de ser uma pessoa que era assim, tinha um trono maravilhoso, que tinha um exército maravilhoso, veio Jesus e pregou amor e perdão. Não tinha nada que ver com aquilo que o judeu queria. Então, por isso que eles ficavam junto com Jesus para ver se Jesus cometesse erros, porque o erro ia levá-lo, então, à crucificação, e levou a si mesmo, né? Bom, então, era isso que acontecia nessa região aqui. E o bom samaritano é uma parábola de Jesus que se passa nessa região. Essa região, gente, Jerusalém, fica num planalto, então num lugar bem elevado. E Jericó, essa cidade, dá para vocês enxergarem? Mais ou menos, né? Jericó, ela fica perto desse mar aqui, ó, Mar Morto. E o Mar Morto é a maior depressão geográfica da Terra. Então, consequentemente, aqui nós temos uma baixa altitude e aqui uma altitude maior. Mas Jesus, por que Jesus começa contando a história desse jeito? Um doutor da lei pergunta a Jesus, quem é o meu próximo? E Jesus explica contando a parábola do samaritano. Um homem desce de Jerusalém a Jericó. Um homem desce. O homem não pode descer de Jerusalém a Jericó. Isso aqui é um planalto, tem grandes altitudes. Jericó fica na depressão do Mar Morto. Então é mais ou menos isso aqui, ó. Jerusalém, Jericó. Outra coisa que vocês têm que notar é o seguinte: Jerusalém fica ao sul, Jericó é ao norte. Então por que Jesus falou? Um homem desce de Jerusalém a Jericó. Já nós vamos ver isso. Então o homem desce de Jerusalém a Jericó. É assaltado, espancado e deixado semi-morto. Passa por ali um sacerdote e um levita. Gente, levita devia ser com letra maiúscula e eu cometi uma gafe aqui. Eles o veem e seguem adiante. Um samaritano, vendo-o, comoveu-se, cuidou de suas chagas com óleo e vinho, colocou no seu animal, conduziu a uma hospedaria e dispensou-lhe cuidados. No dia seguinte, deu ao hospedeiro 2 denários. O denário, gente, era a moeda que servia para pagar um dia de trabalho. Corresponde mais ou menos hoje, assim, a 8 pães. Então, 2 denários, 16 pães. Então, deu ao hospedeiro 2 denários para que cuidasse dele. Se tivesse mais alguma despesa, ele pagaria no seu regresso. Então, Jesus pergunta ao doutor da lei, quem foi o próximo do homem que foi assaltado? É claro, Jesus pergunta e já sabe a resposta, porque era um doutor da lei, conhecia tudo sobre a Torá, conhecia todas as leis mosaicas. Então, o doutor da lei responde para Jesus, aquele que socorre o forasteiro. Então, vamos ver o seguinte, gente. Eu disse para vocês agora mesmo, que o samaritano, ele era um povo que os judeus não gostavam, né? Eles não gostavam dos samaritanos. Por causa daquilo que eu expliquei, pelas invasões, e eles ajudavam em tudo. Então, por que Jesus coloca na lição, para a gente entender, o bom samaritano? Por que não é o bom galileu e não é o bom judeu? Porque é o bom samaritano. Passou ali um samaritano. Então Jesus mostra aí, nesse momento, que todos somos iguais. Então que aquele que é renegado, aquele que é desprezado, pode ser muito melhor que a gente. Por quê? Porque tem compaixão, tem caridade, tem amor. Então vamos lá, gente, vamos destrinchar a parábola. Um homem descia de Jerusalém para Jericó. O que é Jerusalém?
Não era o templo? Em Jerusalém estava o templo. Lá no templo estavam os sacerdotes. Lá se ensinava amor, lá se ensinava a lei de Moisés, não é? Lá no templo tinha o quê? Espiritualidade. E Jericó? Eu falei para vocês que é uma zona de comércio, não é? Jericó era uma cidade importantíssima de comércio na época. Por lá passavam muitas caravanas fazendo comércio. Então, o homem que foi assaltado, certamente ele ia comprar alguma coisa em Jericó. Levava dinheiro, por isso ele foi assaltado. E Jericó, então, é a parte material dessa história, não é? O mundo espiritual inferior. Lá não tem templo, lá não tem estudo, lá não tem oração suficiente. Então, inferioridade espiritual em Jericó. O sacerdote passa, vê o homem ali assaltado e segue em frente. Por quê? Pelo seguinte, pela lei de Moisés, um sacerdote não poderia encostar no morto. Se ele encostasse no morto, ele perdia a pureza dele. Ele deixava de ser puro. Só que o homem não estava morto. Jesus não disse que o homem estava morto, disse que ele estava semi-morto. Então o sacerdote poderia muito bem ter socorrido, embora a lei o obrigasse a não quisesse que ele ficasse impuro, ele podia muito bem ter socorrido. O levita é a mesma coisa. O levita era um tipo de sacerdote, nem chegava a esse nível de sacerdote, mas era um cuidador do templo. Então ele preparava o templo para que os sacerdotes exercessem as suas funções. O levita olha para o morto, passa e pensa assim, ó, para o morto não, para o moço lá, e se ele estiver morto? E se ele tiver alguma doença? E se eu for contaminado? Qual é mais importante? Esse moço que está aí sofrendo ou eu? E passa também. Vai embora. Não socorre. E vem o samaritano. Quando o samaritano olha para esse homem caído no chão, ele já está totalmente tomado de compaixão. E aí, gente, se inicia a caridade. A caridade não é só o que a gente realiza no momento, mas é o que a gente sente. Esse sentimento de compaixão já inicia o processo da caridade, que Jesus tanto pediu para a gente, né? Então, vamos lá. Então, o samaritano faz o quê com o homem que está lá todo machucado? Passa azeite nas feridas dele, cura aquelas chagas com azeite e vinho. O azeite, naquela época, era usado para tudo, gente. O azeite era usado para como se fosse um pequeno lampião para sair à noite. O azeite tem propriedades medicinais, não de hoje, né, gente? Hoje tem muito composto químico, não vai passar azeite na ferida, que não vai dar certo. Mas naquela época dava muito certo, porque o azeite era puro, eles mesmos fabricavam, né? E então, o homem passa azeite, e o azeite tem duas conotações aí. Jesus mostrou que ele tinha propriedades medicinais e a fé. Por que fé? Porque o homem, para sair para algum lugar, levava alguma coisa, alguma lamparina, alguma coisa que tivesse azeite. E o azeite ia iluminar o caminho, iluminar a pessoa. Então, representa a fé. E o vinho? O vinho tinha um grande teor alcoólico, então servia para desinfetar, né? E além de desinfetar, o vinho era chamado suco da vida. O que é o suco da vida? O que é importante na vida? Os ensinamentos de Jesus. Então, por isso ele usa os dois, o azeite e o vinho. Muito bem. O samaritano dá para o dono da hospedaria 2 denários. 2. Lembra, o samaritano cuidou do homem primeiro. Cuidou dele. Levou para a hospedaria. Chegou na hospedaria e deu 2 denários para o homem. Um representando a caridade
e outro representando a sabedoria. O hospedeiro, quem que era o hospedeiro? Era alguém que aceita os ensinamentos de Jesus e segue esses ensinamentos. Gente, é bom a gente lembrar que o samaritano era conhecido, né? Ele passa várias vezes por esse caminho, ele era conhecido. Por que a gente sabe que ele era conhecido? Porque ele leva o homem a uma hospedaria. Imagine lá naquela região de deserto, se tinha muitas hospedarias, mas ele sabe onde tem um lugar que vai acolher, que o coitado que está lá, foi assaltado, vai receber caridade. Muito bem. O hospedeiro é o que ensinou, aceita os ensinamentos de Jesus e segue, né? O gasto do hospedeiro. Vamos pensar. Jesus conta que o homem leva o assaltado para a hospedaria. Cuida dele. Ele não deixou lá. Ele não levou só o homem lá e falou assim, agora fica aí. Não. Ele cuidou dele, quer dizer, ele passou a noite cuidando desse homem. No dia seguinte, ele recomenda que se ainda continue cuidando e se tiver algum gasto, quando ele voltar, ele paga. Então, o que significa o gasto do hospedeiro? Já que o homem estava cuidado, significa o quê? A abnegação, a paciência, a caridade, o desvelo. Bom, não precisa falar que o bom samaritano era Jesus, né, gente? Então vamos lá, continuando. Conclusão. Que conclusão? O marido está mostrando que já está passando da hora, eu já vou parar, bem, obrigada. Então, que conclusão a gente chega, gente? Da parábola... não sei o que aconteceu. Então, da parábola do semeador, que conclusão a gente chegou dessa parábola? Que Jesus implantou uma ideia. A semente é uma ideia. E o que é a ideia? E essa ideia, o ensinamento de Jesus para a nossa vida. A parábola do joio e do trigo não funciona? Tem importância. Eu vou seguir assim mesmo, gente, sem vocês verem nada. Nós já estamos na conclusão, né? Pronto? Não tem problema, bem, não tem problema não. Vamos ver lá. Então vamos lá. A parábola do joio e do trigo representa o quê? Essa palavra do joio e do trigo. A seleção que nós temos que ter com a nossa vida. A separação do que é bom e a separação do que é ruim. E eu já falei para vocês através do quê? Do pensamento. Porque pensamento é tudo. Tudo. O que é ruim vai com o pensamento. E o que é bom também. Traz só coisas boas no nosso pensamento. E a parábola do bom samaritano representa o quê? O bom samaritano está falando, representa a caridade. E a caridade é o nosso objetivo. Porque Jesus fala assim para a gente, que a caridade não é um meio de salvação, é o único meio que nós temos. O único meio que nós temos de salvação é a caridade. Gente, que horas são? Eu não enxergo lá longe. Então já acabou, né? É que eu quero contar uma história. Eu posso ainda contar uma história? Então tá bom. Eu vou contar uma história. Vocês não olham o livro, porque o livro tem uma certa idade. Quase a minha já. Ele está muito usado. Esse livrinho, ele é muito bom de história, sabe? De história, porque é Jesus que conta. Jesus está lá no lar com Pedro, com os apóstolos, porque Jesus sai de Cafarnaum, que eu mostrei para vocês no mapa. Aí voltou? Voltou. Mas eu já falei isso daqui, então não vou falar mais. Jesus não faz a caridade uma condição de salvação, mas a condição única. Está lá no Evangelho, é do Kardec, isso não é meu, não. Então, gente, esse livrinho Jesus no Lar, do Chico, o espírito que ditou isso aqui foi o Neio Lúcio. Ele tem muitas lições interessantes, porque é Jesus contando
essas histórias para os apóstolos na casa de Simão Pedro. Então vamos lá. Essa liçãozinha chama A Caridade Desconhecida. A conversação em casa de Pedro versava sobre a prática do bem. Como expressar a caridade, a compaixão sem dinheiro? Por que meios incentivar a beneficência sem recursos monetários? Com essas interrogativas, grandes nomes de fortuna foram citados e chegou-se à conclusão que somente os poderosos da terra se encontravam à altura de estimular a caridade. Então Jesus, nessa hora, Jesus interferiu e comentou bondoso: um sincero devoto da lei foi exortado por determinações do céu ao exercício da beneficência. Então, quando ele encarnou, ele trouxe essa missão. Você vai ser caridoso, você vai praticar a beneficência. Entretanto, ele vivia em extrema pobreza e não podia retirar de modo algum a mínima parcela do seu salário para socorrer os semelhantes. Ele pensou e resolveu o seguinte: já que eu não posso ter dinheiro para fazer caridade e benevolência, eu vou começar a mudar o mundo, fazendo que o mal, pelo menos à minha volta, não exista. E olha o que ele fez. Passou a extinguir todos os pensamentos inferiores que lhe eram sugeridos. Quando em contato com pessoas de maledicência, ele recordava alguma coisa boa daquela pessoa para dizer. Se a pessoa fizesse alguma ofensa para ele, ao invés de ele ficar ofendido, ele praticava a fraternidade. A calúnia não encontrava acesso naquela alma. Então, desse jeito, sem poder dar nada para ninguém, Jesus conta aqui que ele não podia dar nenhum prato de sopa, ele foi, então, anotando essas diretrizes da vida, ajudando com o pensamento, fazendo com que a vida das pessoas melhorasse. E aí, então, esse moço desencarna, morre, né? A morte buscou ao tribunal divino, onde o servidor humilde compareceu, muito triste, desalentado, porque a missão dele ele não tinha cumprido. Mas ele temia o julgamento das autoridades celestes, e quando ele entra no local que lhe é destinado, ele é coberto por um brilhante maravilhoso. Aí então, os apóstolos fixaram o mestre e perguntaram: como ele conseguiu isso? E o mestre explicou: distribuamos nós todos o pão e a cobertura, acendamos luz para a ignorância, intensificamos a fraternidade, aniquilando a discórdia, mas não nos esqueçamos do combate metódico e sereno contra o mal. Em esforço diário, convictos de que nessa batalha santificante conquistaremos a divina coroa da caridade desconhecida. Que Jesus nos abençoe e que nos proteja sempre. Que assim seja.